Eu chamava agora o jogo avião. Vamos ver alguns exemplos de passive house na região da Aveiro. Bom dia. Com esta apresentação, vamos entrar já mais dentro daquilo que é o conceito Passive House e a aplicação da norma Passive House no parque edificado. O meu nome é João Gavião, eu pertenço à Omegrid e também à Associação Passive House Portugal, mas aqui a apresentação procura focar aquela que tem sido a atividade da Omegrid no desenvolvimento de projetos Passive House, com foco especial que são projetos na região de Aveiro, na região onde nos encontramos. A apresentação, vamos fazer uma breve introdução sobre a aplicação do conceito em Portugal, vamos analisar e ver com um bocado de detalhe aquele que é o desempenho das primeiras casas certificadas em Portugal, e depois uma breve pincelada sobre novos projetos que estão a ser desenvolvidos neste momento. Quando falamos em soluções passivas, temos obviamente de procurar e de olhar para aqueles que são bons exemplos e os exemplos de práticas pioneiras no nosso país. Um desses exemplos é um edifício no Porto, a casa termicamente otimizada, que foi alvo já de muitos estudos e muitos trabalhos de investigação um pouco por todo o país. Um outro exemplo do arquiteto Francisco Moita é o Centro de Recuperação Infantil, em Ferreira do Zeze. Tudo isto são exemplos dos anos 80, em que houve, de facto, um início em termos de soluções e de abordagem de soluções solares passivas. E, por fim, o último exemplo que trazemos aqui é do arquiteto Fausto Simões, a Casa Val de Rosal, na Charneca da Caparica. Quando falamos na aplicação da norma Passive House em climas amenos, como o português, na maior parte da sua geografia, e para otimizar a relação custo-benefício, devemos procurar promover soluções com formas compactas, portanto, otimizar o fator de forma dos edifícios, definir a melhor orientação dos vãos envidraçados, procurar garantir a estanquidade ao ar do edifício, ou seja, que o edifício não é permeável à infiltração ou exfiltração do ar, e procurar definir a ventilação natural como meio de arrefecimento, obviamente com exceção de climas mais quentes em que teremos ou haverá necessidade de ter sistemas ativos. Devemos também procurar a integração de soluções solares passivas e termos isto presente não só no desenho do projeto, mas também, sobretudo, ao nível do planeamento. Questões como a localização, a orientação dos edifícios, a utilização da vegetação como forma de conseguir controlar também e de regular os ganhos solares no verão e também proteção aos ventos. E depois também a questão do sombreamento, que muitas vezes é esquecida na nossa prática e nos exemplos que nós vemos. Entrando já naquele que é o objeto desta apresentação, as primeiras Passive Houses em Portugal foram construídas e desenvolvidas pela Omegrid no concelho de Ilhavo. São duas moradias. O projeto inicial data de 2008. Foi desenvolvido pelo arquiteto Oscar Graça, já com o objetivo de ter um bom desempenho em termos energéticos, mas não foi desenvolvido de raiz para ser uma Passive House. O processo de adaptação decorreu quando a obra estava a iniciar-se. Para o processo de adaptação, o que procurámos fazer neste processo foi procurar aplicar aqueles que são os 5 princípios
Passive House, que o João Marcelino já referenciou, procurar aplicá-los neste edifício. Portanto, bons níveis de isolamento térmico, janelas adequadas à Passive House, um sistema de ventilação com recuperação de calor, procurar garantir a estanquidade ao ar do edifício e procurar evitar as pontes térmicas no edifício. Esta é uma foto das duas primeiras casas certificadas e com a utilização do edifício verifica-se que esta frase deixa de ser um slogan, mas passa a ser de facto aquilo que é a opinião dos utilizadores, que uma Passive House é confortável, é acessível e é sustentável. Isto são algumas fotos também destas moradias, em que se procuraram integrar outras soluções para além da componente energética, como a eficiência hídrica e também a produção local de alimentos. Temos os dois certificados da moradia A e da moradia B, certificação Passive House. E nesta estratégia holística de procurar relacionar energia, a água e a alimentação, obtivemos também a certificação Lidera, com a classificação A+, no fundo uma certificação para a sustentabilidade do ambiente construído. Está aqui o certificado. E desde a utilização e do início da operação do edifício, iniciámos um processo de monitorização para verificarmos, de facto, quais são os consumos de energia que este edifício está a ter, quais são as condições de conforto e de qualidade do ar interior que temos neste edifício. E o programa de monitorização permite aferir a temperatura, a umidade relativa e a concentração de CO2 em todos os pisos do edifício, uma estação exterior para medir as condições exteriores, as condições atmosféricas, e também monitorização de todos os consumos elétricos. Toda a energia utilizada nesta casa é de fonte elétrica, e os consumos hídricos, de água potável e não potável. Nós, neste gráfico, temos os três níveis, os três pisos do edifício, a temperatura interior nesses três pisos. A verde, temos a temperatura exterior. Isto foi durante uma onda de calor em julho, e tínhamos a ventilação natural como meio de garantir a qualidade do ar interior. E este foi o único período em que ocorreu um excesso de temperatura. Foi apenas durante estes dias e apenas nos dois pisos superiores. Portanto, foi o único período do ano em que tivemos temperaturas superiores a 25 graus, mesmo durante uma onda de calor. Numa semana de novembro, finais de novembro, verificamos que as temperaturas estão claramente dentro de uma zona de conforto, acima dos 20 graus, mesmo quando a temperatura exterior chega abaixo dos 5. Devido à má orientação do edifício, e isso foi uma das questões que não conseguimos alterar, porque o projeto já estava licenciado, estava a iniciar-se a construção, não conseguimos rodar o edifício e orientá-lo da forma correta. Verificamos que só temos ganhos solares a partir das 13, 14 horas. Portanto, se tivéssemos uma melhor orientação do nosso edifício, iríamos ter ganhos solares e um melhor aproveitamento, no fundo, da energia solar, que é a energia gratuita e que temos de aproveitar. Em termos de umidade relativa, ela encontra-se dentro de parâmetros que são aceitáveis e confortáveis, entre 50% e 70% de umidade relativa. E em termos da concentração de CO2, que é aquilo que nós medimos para garantir e verificar se temos boa qualidade do ar interior, verificamos que com ventilação natural o valor máximo atingido é ligeiramente acima de 1000 ppm, portanto temos boa qualidade do ar interior, e mesmo com ventilação mecânica, durante a semana, em novembro, o valor máximo foi um pico que ultrapassou os 1100 partes por milhão de CO2. Portanto, temos excelente qualidade do ar interior neste edifício. Em termos do consumo de água potável, estes são valores médios que foram obtidos junto da ANKIP. Os resultados em 2013 apontavam para uma redução
de 70% no consumo de água potável neste edifício. Com melhorias que foram implementadas em 2014, já atingimos redução de 77% em termos do consumo de água potável. E ao reduzirmos o consumo de água potável, estamos a reduzir também o consumo de água quente sanitária, portanto, aquela água que tem de ser aquecida para utilização doméstica. E temos aqui a prova que em 2 meses tivemos um consumo de 9 metros cúbicos. É uma habitação que está a ser utilizada por 5 pessoas. Chegamos a consumos que estão aqui de 29 litros por dia por pessoa de água potável. Em termos de energia, em relação àquilo que era o balanço inicial, nós estamos a ter um desempenho melhor em relação ao desempenho inicial de 20%, em relação àquelas que eram expectativas para o consumo energético total do edifício. Estamos a ter um resultado bastante inferior, o que nos satisfaz e mostra que o PHPP, que no fundo é a ferramenta que permite fazer o balanço energético do edifício, é uma ferramenta eficaz e adequada ao nosso país. Em termos da utilização diária de energia, no período de aquecimento, vemos que quase metade da energia é para aquecer o ar ambiente e aquecer as águas, portanto, aquecimento e águas quentes sanitárias e ventilação também. E quando passamos para a estação de aquecimento, esta componente fica com um valor residual. Portanto, todas as outras utilizações de energia ganham um peso maior e é nesta área também que temos de atuar e de procurar ter sempre as soluções mais eficientes. E para terminar, só ver numa pincelada os novos projetos que estamos neste momento a desenvolver. Um deles é uma unidade do setor do turismo, portanto, um alojamento local também no concelho de Ilhavo, na Costa Nova, que está neste momento em construção e prevê-se que até meados de 2015 esteja concluído. Tratam-se, no fundo, de 4 unidades de quartos. No fundo, podemos caracterizar isto como uma habitação em que podemos ter um fogo em cada piso e pode funcionar de forma autónoma, ou então podemos funcionar com 4 quartos de forma independente. Esta é a imagem do edifício existente, que está em péssimas condições em termos de estrutura e de suporte, portanto teve que ser demolido. Esta é a construção nesta fase. Vamos instalar, o próximo passo é fazer a instalação das janelas. Aqui é a vista interior e também já o isolamento com 15 cm de isolamento na cobertura. Um outro projeto que estamos a desenvolver, neste momento ainda em fase de consulta ao mercado, prevê-se que possa arrancar a obra no primeiro trimestre de 2015. Trata-se de um edifício de habitação em Aveiro, habitação unifamiliar. Trata-se de um promotor que viu na Passive House a forma de conseguir criar valor no seu edifício e poder valorizar um produto para depois o poder comercializar. No fundo, trata-se de uma moradia que pertence, que está integrada num plano definido pela Câmara de Aveiro. Tem 2 pisos, tem 3 quartos, portanto, o loteamento já estava definido, não tivemos grande possibilidade de procurar, por exemplo, otimizar os ganhos solares. E aquilo que procuramos fazer foi também aplicar os 5 princípios Passive House. E estamos a falar em termos de isolamento térmico, 10 cm de isolamento nas paredes, 15 na cobertura, 7 na laje térrea. Utilizar janelas Passive House adequadas ao nosso clima, com um U de 1.2 da janela. A definição de um sistema de ventilação com recuperação de calor. Procurar garantir a estanquidade ao ar da nossa envolvente do edifício e procurar também evitar as pontes térmicas, garantir a continuidade do isolamento
sem interrupções. Por fim, o último exemplo, e para terminar, trata-se de uma reabilitação que vamos fazer. Uma reabilitação passo a passo. É um projeto piloto que estamos a desenvolver juntamente com o Passive House Institute, em que a primeira intervenção está prevista para ocorrer no primeiro trimestre de 2015. Trata-se de um escritório no centro de Ilha. Temos aqui as fotos do exterior e do interior e prevê-se a sua renovação passo a passo, ou seja, faseada ao longo do tempo, de modo a daqui a alguns anos, a 5, 6 anos, podermos ter uma Passive House na sua plenitude. Neste caso, as soluções que vamos utilizar, nada disto ainda está implementado, passa por utilizar isolamento pelo interior do edifício. Não podemos intervir na fachada, vamos só intervir na nossa fração, no nosso escritório, e vamos ter de arranjar soluções para intervir pelo interior. Temos de ter atenção na ligação do isolamento, com as janelas, na posição das janelas. Portanto, tem outro tipo de particularidades este tipo de intervenções. E este escritório será a Academia, é a Academia Passive House, no fundo, a sede da Associação Passive House também. Em termos de conclusões, construir Passive House em Portugal é viável e é já uma realidade. O desempenho dos primeiros edifícios está a ser claramente satisfatório, tanto em nível dos consumos energéticos como ao nível do conforto e da qualidade do ar interior. Estão a ser desenvolvidos pelo Hungria mais projetos Passive House na região de Aveiro. E a Passive House demonstra que é uma resposta eficaz para os edifícios de balanço neutro, ou os NESEBs, que terão de ser obrigatórios a partir de 2008 e 2020. E estamos a falar de soluções que podem não ter nenhum custo acrescido em relação a uma construção convencional. Muito obrigado.